Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Senhor, quem te gerou e alimentou. Jesus responde, ó mulher, pra mim é feliz quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, esta solenidade, tradicionalmente, ela é vivida no dia 25 de março, só que neste ano caiu justamente no domingo da Paixão, domingo de Ramos. Aí foi transferida, porque tinham 2 festas bem importantes, o domingo da Páscoa e ontem, o domingo da Misericórdia, e foi transferida para o dia 9. O que nós estamos celebrando no dia de hoje? Então, dia 25 de março, 9 meses antes do dia 25 de dezembro. Então, nós recordamos em celebração o tempo em que o menino Jesus foi gestado, ele ficou sendo gerado no ventre de Maria. Nós recordamos isso em celebração. É uma recordação, uma memória, mas que implica e fala diretamente de um dos mistérios para a nossa salvação. Eu falei no início desta Santa Missa sobre a encarnação. Quando se fala de anunciação, logo que você precisa ter em mente, guardar na sua mente, é a experiência, o mistério da encarnação. Já é uma primeira revelação daquilo que é a experiência de salvação que nós vivemos, que nós viveremos. Então, o que nós percebemos na liturgia de hoje? Vamos nos deter um pouco, aliás, ao longo de toda essa homilia, no Evangelho apenas, sobretudo neste diálogo entre Maria e o anjo. O que nós percebemos aqui?
aqui algumas realidades se entrelaçam, se misturam. Divindade, humanidade, eternidade e tempo. Deus eterno vai adentrar agora no tempo. Vai ser histórico, vai marcar a história. O Filho eterno de Deus, a segunda pessoa da Trindade, se encarna, vai se encarnar e ali vai assumir um nome. Jesus, né, de Nazaré, com um lugar específico lá na Terra Santa. Divindade, humanidade, eternidade, tempo, Criador e criatura, tudo naquele diálogo entre Maria e o anjo. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: não tenhais medo. Não tenhais medo, porque encontraste graça diante de Deus. Sempre, quando você faz uma experiência direta com Deus, a primeira coisa que acontece com você, um encontro pessoal com Jesus, alguém rezou por você, ou uma palavra que te alcançou e te deixou meio desnorteado, meio perturbado. A experiência do divino, mas sobretudo a incompreensão daquilo que está acontecendo com você, te deixa da forma que Nossa Senhora, da forma que Maria ficou nessa liturgia de hoje, no evangelho de hoje, perturbada. Mas ainda hoje, se isso acontece com você, aconteceu com você e você não percebeu ainda, talvez tenha acontecido ontem aqui no acampamento, ou já tem um tempo e você ainda está naquela experiência da incompreensão. Essa experiência da incompreensão que você traz, de até certa perturbação dentro de você, é a mesma experiência relatado no evangelho de hoje, na figura de Nossa Senhora. Maria ficou perturbada. Com tamanha grandeza, com esse mistério da revelação, Deus nos revela. Revela às vezes projetos para a nossa vida. Talvez revela, começa a tornar visível e claro para você a vocação. Um dia eu fiquei perturbado também quando fui chamado. Descobri que era chamado a ser padre. Desde sempre Deus chamou. Mas um dia no tempo eu percebi. Talvez você viva essa experiência. Alguém aí sendo chamado a ser freira. Está meio perturbada. Mas não para só nesse estar perturbado, não. Siga. Qual é a palavra do anjo? Não tenhais medo. Parece ser o desconhecido, essa experiência do desconhecido nos amedronta, mas ainda hoje a voz que nós precisamos ouvir, voz de Deus, manifestada aqui na voz do anjo. Não tenhais medo. Precisamos continuar ouvindo e guardar em nosso coração essa voz. Não tenhais medo. Às vezes eu atendo algumas pessoas que estão justamente nesta fase. Já escutaram, fizeram uma experiência de Deus e agora faz essa experiência de se sentir perturbada. A tradução do que é essa perturbação nos vem da própria leitura de hoje, do próprio evangelho, da boca do anjo. O que é essa perturbação? A gente poderia traduzir. O que é isso dentro de nós? Como que explica isso? O anjo não disse para não ter medo? Então, provavelmente o elemento essencial que te leva a essa perturbação interior seja o elemento medo. Medo de fazer a vontade de Deus, medo de mudar de vida, medo de conversão, medo das exigências que podem surgir, medo de dizer sim, medo, e eu acho que o pior é esse, medo de se entregar por inteiro, medo de ser todo de Deus. Por que medo de ser todo de Deus se essa é a melhor coisa que pode te acontecer, que pode nos acontecer? Medo do novo, medo da novidade, mas é uma novidade que tem em vista a nossa salvação. Não tenhais medo, diz o anjo, e a nossa atitude pode, deve, precisa ser a mesma da jovem Maria. Eu sou muito novo para me entregar inteiro a Deus, fazer a vontade dele. Ela disse sim.
no seu sim, o projeto salvífico de Deus começou a realizar-se. Lembra que eu falei eternidade, tempo, diálogo, anjo, Maria, divindade, humanidade. Se Deus te chama para segui-lo mais de perto, não tenhais medo. A perturbação é aquilo que o anjo já traduziu. Esse medo nós podemos entregar a Deus, pedir para que Ele conduza e direcione. É o Papa João Paulo II que sempre utilizava também essa palavrinha, para recordar o grito de Deus para a humanidade, para recordar o grito de Deus para você que por medo não caminha, por medo não dá passos, não muda, não abandona o que precisa ser abandonado. Se é para ser abandonado, abandone, não demora muito não fique enrolando não. Não já foi falado? É abandonar para o seu bem. Deixa de lado aquilo que te afasta de Deus, aquilo que te tira de Deus. E escolha aquilo que te aproxima dele. Ah, mas eu não estou entendendo nada. Vai assim mesmo, caminha. No caminho você vai ver. E o que é essa realidade? Anunciação, encarnação. O que a realidade da encarnação realiza? Ela faz sobressair o desejo de Deus de se dar em misericórdia. Deus se faz misericórdia ao assumir nossa condição humana, ao assumir nossa fraqueza. Aqui poderíamos falar também força e fraqueza. Então Deus Todo-Poderoso se faz carne humana. Num determinado momento, assume toda a limitação. Por quê? Que desejo é esse de Deus de se dar dessa maneira? Deus se faz misericórdia ao se encarnar. O objetivo é o de nos fazer subir para as realidades mais sublimes, subir para o amor, subir para o céu, subir para Deus. Qual é o objetivo da encarnação? O objetivo da encarnação é nos elevar para Deus. Deus desce para nos fazer subir. Deus se encarna, vem para a terra para dizer que o nosso lugar não é aqui, para dizer que o nosso lugar é o céu. Porque Ele não desce para ficar aqui. Ele desce para nos elevar. Ele desce por amor, se aniquila, se faz pequeno, se faz homem, se faz carne. Deus se encarna para dizer que o nosso lugar é o céu, não a terra. Deus vem para cá para dizer que o nosso lugar é lá. Parece estranho, não é? Deus se encarna para valorizar, supervalorizar o mundo. Não, Deus se encarna para supervalorizar o homem, para elevar o homem, aquela humanidade decaída, marcada pela desobediência de Adão, agora pela obediência deste que se encarna, terá acesso novamente às realidades divinas, às realidades do paraíso. Deus desce para nos elevar. O objetivo final não é nos deixar aqui, é nos fazer subir para Ele. E nós estamos celebrando essa solenidade da anunciação do Senhor, essa festa da encarnação, diríamos, bem no período da Páscoa. Poucos dias celebrávamos as oitavas, nós celebramos a ressurreição. Realidade que aponta o que vemos, lemos nas leituras hoje sobre Jesus, é aquilo que vai acontecer com cada um de nós. A ressurreição de Jesus, a nossa ressurreição. Na segunda vinda, no juízo universal, quando Jesus vier uma segunda vez, se concretizará isso que se inicia hoje com o mistério celebrado, na solenidade da anunciação, mas também no mistério do tempo que nós vivemos, que é o tempo da Páscoa, a ressurreição. Nossa ressurreição. Teremos um corpo glorioso. Por que teremos esse corpo glorioso? Porque Deus um dia teve essa iniciativa de descer, de assumir aquilo que nos limitava, aquilo que nos prendia, para nos dar uma vida para sempre com Ele, feliz com Deus.
Te convido a inclinar por um instante sua cabeça no final desta homilia, recordando que precisamos pensar esta realidade da nossa salvação, da nossa redenção de maneira conjunta. Encarnação, há poucos dias vivemos a paixão, agora estamos tocando nas realidades da ressurreição. É para isso que Jesus se encarna, para nos fazer ressurgir para o céu, para nos fazer ressurgir para Deus, para nos fazer ressurgir para o paraíso. E ainda nestes 50 dias, um prelúdio daquilo que aguardamos no dia de Pentecostes, o Espírito é derramado sobre os apóstolos, sobre a Virgem, sobre nós, e nos dá condições de viver neste mundo como filhos de Deus, como aqueles que abriram os corações, a vontade, para sair do pavor, da experiência do medo e adentrar na coragem. No ser direcionado por Deus, no ser direcionado na vontade dEle. Tua graça, Senhor, nos mova, Tua graça, Senhor, nos dirija. Nessa solenidade, a anunciação, na voz do anjo, nós queremos caminhar. Não tenhas medo. Aprendendo com Maria, que ouviu esta voz vinda do céu, e sua resposta foi sair do medo, foi dizer sim. E ao dizer sim, cumpriu-se nela e em nós a realidade que nos salva. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.